O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nesta celebração da Eucaristia, neste quinto domingo, ou melhor, a quinta semana da Quaresma. Hoje, de maneira especial, mais uma vez nós estamos nesse tempo nos preparando para a Páscoa. A Quaresma, não podemos jamais esquecer, é um tempo de reflexão, é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e vermos como é que nós estamos. Como é que nós estamos com Deus? Como é que nós estamos conosco mesmo? Como é que nós estamos com os nossos irmãos? E, através disso, fazer um bom exame de consciência e nos confessarmos. Esse é um tempo propício para a confissão. Não dá para nós celebrarmos a Páscoa com pecados, quer sejam grandes ou pequenos. Por isso que nas paróquias, os nossos bispos recomendam que, pelo menos nesse tempo, haja aqueles mutirões de confissões, onde muitos padres vão ali em uma determinada paróquia e estão lá à disposição para que as pessoas se confessem. Você já se confessou nesse tempo? É importante a confissão. Estava até refletindo hoje, dizendo que eu preciso buscar um sacerdote para me confessar, porque nós sacerdotes também nos confessamos. Tem pessoas que acham que os padres não se confessam. Nós nos confessamos também. Ontem para mim foi um dia muito intenso, tive um atrito assim com uma pessoa, falta de comunicação, vi que não foi um momento muito bom, já pedi perdão, já nos reconciliamos, mas agora também eu vejo a necessidade de procurar um sacerdote para pedir perdão a Deus desse mal, esse momento de atrito. Hoje eu irei me confessar.
Não estou falando isso para me exibir, para ficar mostrando que eu sou humilde ou não. É um reconhecimento mesmo das minhas faltas e eu preciso estar em paz com Deus. Não somente com os irmãos, mas com Deus também. Por isso eu procurarei hoje um padre para se confessar. Você já se confessou? É importante a confissão. Mas vamos voltar para o Evangelho. Estamos nos aproximando da Semana Santa, que vai começar agora, domingo, com o Domingo de Ramos. Na próxima semana, Jesus vai se dar por nós. Ele vai morrer por nós. E vocês estão vendo aí, né, que os judeus, é importante notar uma coisa, que quando no Evangelho de São João, eles falam dos judeus, ele está falando das autoridades religiosas daquele tempo, que se colocaram contra Jesus e estavam querendo matá-lo. Vejam que até o evangelho de hoje termina falando sobre isso, né? Que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. E isso aconteceu também porque ainda não tinha chegado a hora. Veja a pressão psicológica que Jesus estava. As autoridades religiosas procurando uma situação para matar Jesus. Jesus, nesse sofrimento, agora vocês veem que nessa pressão psicológica que ele estava, ele teve que sair do templo que estava. Esse fato do evangelho de hoje acontece ali no templo de Jerusalém. E é isso que vai acontecer na próxima semana. Eles não encontram nada que pudesse levar Jesus à morte, à condenação e à morte, mas inventaram, porque também eles não entendiam que aquele homem que estava na frente dele era Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio para nos salvar. Mas hoje existe esse detalhe. Há um questionamento aqui entre que eles estão fazendo a Jesus, porque Jesus havia falado que aqueles que o conhecem, aqueles que vivem na verdade, e a verdade é ele, dos seus ensinamentos, jamais verá a morte. Então vejam só, eles começam a questionar Jesus agora. Eles fazem uma comparação entre Abraão e Jesus. Como é que pode você dizer que aqueles que conhecerem a palavra, que te conhecerem, não verão a morte? Agora sabemos, eles falam, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, eles fazem uma referência a Abraão, né, que foi um homem justo, foi um homem de Deus, um homem de fé, e que morreu. Abraão acabou morrendo. E agora, se Abraão morreu lá no passado, então como é que fica agora? Dizer que Abraão, que morreu e era justo, e ele agora está ali dizendo que quem o conhecer não verá a morte? Aqui está uma questão. Abraão, ele viveu 1850 antes, mais ou menos 1850 anos antes de Jesus vir. Quase 2000 anos Abraão viveu antes. E agora ele diz, olha, você não tem nem 50 anos e está dizendo que você é mais do que Abraão? Estou falando isso apenas, dessa paradinha, apenas para você pensar.
Jesus está dizendo uma coisa importante. Quem o segue, quem o ouve, quem o ama verdadeiramente, quem o conhece como único Deus e Senhor, jamais verá a morte. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A morte de Jesus é para matar a morte. Mas como é que isso pode acontecer se constantemente nós estamos ouvindo falar e vemos pessoas que estão morrendo? Por exemplo, essa guerra existente aí na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, quantas mortes? Talvez até aí na sua família tenha alguém que tenha morrido durante essa semana. Ontem mesmo, uma freira carmelita, uma monja carmelita, ela faleceu, já tinha aí mais de 80 anos, acabou morrendo. E Jesus está dizendo que aquele que o conhece jamais verá a morte. Mas que morte Jesus está se referindo? E nesse tempo de Quaresma é bom que nós reflitamos sobre isso. Na verdade, todos nós teremos que morrer. Esse corpo nosso terá que passar, fazer essa passagem da vida temporal que nós estamos para a vida atemporal, fora do tempo. O tempo onde lá não há tempo, é a eternidade, é onde Deus está. Lá não existe um relógio que vai marcando horas, segundos, minutos, não. Lá é eterno. Lá é a eternidade. Lá não existe tempo. Então, para nós irmos para a eternidade, nós teremos que passar por essa primeira morte. Essa é a morte da monja de ontem, de muitas pessoas que também morreram no dia de ontem, muitas pessoas que morreram hoje, estão morrendo agora, estão fazendo a passagem, cumpriram a missão aqui na Terra. E teremos, eu estou dizendo teremos, porque todos nós teremos que fazer essa passagem para a eternidade. Essa é a morte corporal. Todos nós teremos que passar. Mas quando Jesus está fazendo referência, dizendo que aquele que vive da palavra, que conhece a palavra dele, que vive dos seus ensinamentos, que o tem como Senhor e Deus. Vou ler aqui de novo a passagem. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Essa morte, meus irmãos, na verdade, não é nem morte, é o sofrimento eterno. É a condenação eterna. Depois vocês podem conferir no livro do Apocalipse, do capítulo 20, o versículo 13 a 14. Mas para você entender melhor, pegue o versículo de 11 a 15 do capítulo 21 do livro do Apocalipse, que lá vai falar sobre o julgamento. Aí no versículo 14, Jesus fala o seguinte, ali vai se referir a que tipo de morte. Lá diz assim, a morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. Olha, essa morte que Jesus está falando é o tanque de fogo, é o inferno. O inferno que muitas vezes hoje, muitas pessoas têm receio de ficar falando, porque diz que se falar isso as pessoas vão ficar com medo e muitas coisas assim. Mas nós precisamos meditar sobre essa verdade. Meus irmãos, o inferno existe.
O inferno existe. E lá, como está falando agora no livro do Apocalipse, João, nesta visão, ele está mostrando, está falando sobre o tanque de fogo. Aí ele fala a segunda morte. É o tanque de fogo. É essa morte que Jesus está fazendo referência. E as autoridades religiosas daquele tempo não estavam entendendo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que seguem os mandamentos de Jesus, jamais verão a segunda morte, jamais estará nessa segunda morte. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos, neste tempo que Deus nos dá, que é um tempo curto em relação à eternidade, nós precisaremos viver a santidade. É necessário, precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não pertence a Deus. O que não pertence a Deus, nós não podemos trazer para a nossa vida. E se nós caímos em qualquer situação dessa, nós precisamos imediatamente procurar um sacerdote para nos confessar, porque nós precisamos estar preparados. Meus irmãos, nós não podemos ir para essa segunda morte. A primeira morte, como eu já falei, teremos que passar, não tem jeito. Mas a segunda morte, não, meus irmãos. Precisamos eliminar todo tipo de pecado, quer seja pecado grave, quer seja os pecados não graves, os veniais. Precisamos viver numa vida santa, numa vida com Deus. Esse é o tempo da quaresma que Deus nos dá, para que nós nos preparemos bem, possamos nos preparar. Porque a qualquer momento, meus irmãos, Deus poderá nos chamar. Existe algum pecado que você está? Que você está vivendo? Até quando? Você vai viver nisso? Como diz São Paulo, um dia nós teremos que ir diante do tribunal de Deus para prestar conta dos nossos atos. Não podemos morrer em situação nenhuma de pecado. Não podemos, meus irmãos. Principalmente os pecados mortais. Claro, quando se fala de pecado venial, graças a Deus, passando desta vida para outra, nós não iremos para o inferno. Nós teremos que passar um tempo no purgatório para a purificação. Mas o pecado mortal, o catecismo da igreja deixa isso bem claro. Aqueles que morrem em pecado mortal vão direto para o inferno. É o catecismo da igreja católica que nos ensina isso. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero ir para o céu. Dá uma olhada na sua vida. Faça uma revisão. Olhe os mandamentos da lei de Deus e veja se você está cumprindo os mandamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Se você estiver incluído em algum desses mandamentos, pelo amor de Deus, procure um sacerdote, se confesse, volte a viver na graça. Quem vive em estado de pecado mortal, ele está vivendo na desgraça. Nós não podemos viver na desgraça. Nós precisamos viver na graça. E eu volto a repetir, que bonito. Jesus hoje está reafirmando, através dessa passagem do Evangelho, em verdade, ele está reafirmando e reafirmando. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quantas situações de adultério, quantas pessoas colocando em risco a salvação no adultério, no roubo, quantas pessoas
com um relacionamento errado com os seus pais. E os pais com um relacionamento errado também com os seus filhos, porque o quarto mandamento implica deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, deveres das autoridades, qualquer tipo de autoridade. É preciso, você que tem alguma autoridade, você está exercendo bem a sua autoridade ou você está oprimindo aquelas pessoas que estão na sua submissão? É preciso tirar da nossa vida todas essas coisas. Meus irmãos, essa questão aí da ideologia de gênero, que a igreja ela não permite, Deus não permite essa questão de ideologia de gênero. Para nós católicos isso é inadmissível. Estou dizendo para nós católicos. Agora, se as pessoas que não são da igreja católica querem viver, cada um é livre para viver o que quiserem. Mas para nós católicos isso é inadmissível. Mudança de sexo? Não, jamais. Devemos em tudo ser fiéis a Deus, porque Deus é Deus que não quer. E nós precisamos ser obedientes a Deus, como Jesus está dizendo. Quem ouve a minha palavra jamais verá a morte. Agora, se as pessoas elas acham que Deus não existe, se elas acham também, fica dizendo por aí que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e se usa dessa questão de que Deus é amor e Deus é misericórdia para continuar no erro, o que é que eu posso fazer? É rezar para que haja uma conversão, para que haja uma mudança de vida, para que o pensamento dessa pessoa esteja concorde com o pensamento de Deus. Aqui não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Estou lutando. Como eu falei para vocês, hoje eu vou procurar a confissão que é necessária, porque eu preciso de Deus. Eu preciso amar mais a Deus. Não é só a questão de ir para o inferno. Aqui é a questão de que eu preciso fazer a vontade de Deus. Se Deus me amou tanto, me dando a vida, se Deus me amou tanto, dando o seu Filho para me salvar e para salvar todos nós, meus irmãos, é preciso caprichar, é preciso viver na vontade de Deus. Aqueles que vivem da minha palavra, aquele que crê em mim, jamais verá a morte. Vamos lutar. Vamos viver a fidelidade a Deus, para que no dia em que nós passarmos pela primeira morte, que é apenas uma passagem, nós possamos contemplar e viver com Deus para sempre. Você quer viver com Deus para sempre? Você quer viver essa vida que Deus preparou para nós com Ele lá no céu? Então, ande na verdade. Creia em Jesus. Viva os sacramentos que nos santificam. Viva uma vida santa. Nós não fomos criados para o inferno. Santo Agostinho diz, diante dessa passagem, que a morte é apenas uma passagem. A segunda morte é o perigo, pois é a condenação com o diabo e seus anjos. Não, eu não quero viver com o diabo, eu quero viver com Deus e eu sei também que você quer viver com Deus. Que Nossa Senhora nos ajude. E façamos essa oração, que ela é tão importante até nesse tempo da Quaresma. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe.